oficiais, e esses refúgios, só para compartilhar com vocês também, são de iniciativas privadas, assim, e privadas eu digo de pessoas físicas, são igrejas, são instituições religiosas ou pessoas que querem ajudar, colombianos que retornaram e têm uma condição de vida melhor e querem também dar um suporte para os venezuelanos. Então, eles estruturam dessa maneira, recebem essas pessoas, né, indicam um quarto, um banheiro, as pessoas podem tomar banho, então tem as suas coisas. Normalmente, alguns refúgios têm doação de roupa, então eles chegam praticamente com uma roupa que precisa lavar, que precisa trocar. Então, tem a possibilidade de trocar de roupa, tomar um banho, dorme numa das camas que tem lá. Normalmente tem um quarto lotado de cama, um quarto para homens, um quarto para mulheres, um quarto para mães com filhos. E no dia seguinte, toma café e vai embora, continua caminhando. Porque tem também como se fosse uma luta contra o tempo, assim, de querer chegar no destino final com o intuito de já mudar a vida e tentar condições melhores de vida. Então, a ideia desses pontos, assim, são como pit stops, assim, de descanso, de reabastecimento de água para seguir caminhando. Então, esse é um pouco da dinâmica desses refúgios. E aí tem todo um mapa depois, eu não lembro exatamente os pontos dos refúgios, mas tem um mapa onde ele mostra onde tem um ponto com medicamentos, onde tem um refúgio, onde é uma montanha, então é um clima mais frio para eles não dormirem. Tem toda uma orientação para essas pessoas que estão caminhantes, né, para não correrem riscos muito grandes. Então, essa é um pouco a dinâmica. E mesmo assim, mesmo com esse cuidado, você conheceu história de algum tipo de abuso que essas pessoas migrantes sofreram? Alguma coisa mais absurda assim que tenha acontecido com essas populações? Algum tipo de exploração? Talvez, sei lá, casos de escravos? Enfim, você viu alguma coisa mais gritante assim com essas populações em fragilidade extrema? Totalmente, Léo. Escravos, a gente fala escravos de trabalho, escravos sexuais, era muito comum escutar histórias assim, e aí desde histórias de pessoas aceitarem trabalhos em que o pagamento, né, o salário era muito mais baixo do que um colombiano, e a pessoa estava fazendo um trabalho extremamente e muito mais árduo do que o colombiano. E casos de exploração sexual de mulheres, assim. Então, tem uma grande questão do custo de trabalhadoras sexuais venezuelanas comparado ao custo de trabalhadoras sexuais colombianas e como isso é um embate, assim. Então, ou momentos de pessoas em extremo desespero e pessoas colombianas, né, oferecerem fazerem propostas extremamente delicadas para essas pessoas. Então era muito comum, isso acontece bastante lá, e aí eu digo tanto do trabalho físico, braçal, quanto o trabalho de exploração sexual, com mulheres principalmente. Ô Ludmila, e você que conversou com bastante gente, teve contato aí com essas pessoas que realmente vivenciam, né, toda essa questão da Venezuela e que a gente vendo de fora, com tanta informação, né, com tanto debate, a gente acaba usando muito a bandeira Venezuela para defender ou atacar pontos, né, com relação à ditadura, com relação à questão dos americanos também, né, tentarem influenciar ali. E como você sentiu isso vindo do desespero das pessoas? As pessoas elas conseguem de alguma forma enxergar uma luz no fim do túnel? Elas acham que, por exemplo, a solução está realmente, né, nessa questão aí desse golpe de Estado, talvez, né, do Guaidó e tudo mais assim um feeling das pessoas que você sentiu? Eu acho que majoritariamente as pessoas que eu conversei estavam numa situação completamente, né, de desespero. E aí a primeira coisa que vinha era oposição ao governo, né, oposição ao governo do Maduro e apoio ao Guaidó, né? Então vinha muito essa coisa de os Estados Unidos têm que realmente intervir militarmente, opiniões
extremas, né? Mas eu acho que muito em detrimento da situação que elas estavam vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu também conheci muitos chavistas e pessoas declaradas chavistas, né? Nesse processo todo, muitos no Brasil, muitos em Boa Vista. E a opinião deles, eles estão vivendo da mesma maneira que os migrantes que têm opinião política opositora ao governo. Todos estão na mesma condição de refugiados em outro país, mas para essas pessoas, eles estão passando por um processo necessário, assim, para o futuro dos filhos deles. Eles realmente acreditam que esse processo de migração e de saída e de sofrimento está vindo para um bem maior, assim. Então, muitos que eu pude conversar e pude compartilhar essas experiências, falaram isso. Mas, no geral, é um apoio muito grande ao Guaidó, embora muitos deles digam, né, que não veem como a melhor opção, mas veem como a solução necessária para o momento, assim. Porque é um desespero total de retirada do governo atual, né, de saída do governo atual, que é um pouco de tanto faz quem entrar depois, assim, sabe? É um pouco do que eu ouvi das pessoas que eu conversei. E você consegue ter um posicionamento em meio a tudo isso? Não, eu acho assim, a questão do acho que quando a gente fala da Venezuela, a gente tem que voltar um pouco na história, né? E aí, desde 1999, quando o Chávez entra no poder, e ele já vem com todo um posicionamento anti-Estados Unidos, né? Anti-imperialista. Eu acho que isso é extremamente importante para a história, para a gente entender um pouco a história. E também lembrar que a Venezuela ela é um país que tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. Isso faz total diferença. E que os Estados Unidos era um grande comprador do petróleo da Venezuela, né? Então, isso tudo, todas essas questões, eu acho que impactam demais na história. Quando em 2004, né, quando o Chávez já estava no poder da Venezuela, o preço do petróleo explode e ele usa, né, os bancos, o dinheiro começa a entrar, né, para dentro do governo da Venezuela, e o Chávez começa a usar esse dinheiro para o povo. Então eu acho que isso é também muito representativo, e eu escuto muito quando eu pergunto de como era a época de 1999 a 2013, né, que foi o período chavista, para uma pessoa que viveu na Venezuela, foram raras as vezes que eu escutei algo negativo, foram sempre coisas muito positivas, né, eu tinha uma saúde, eu tinha acesso à saúde, eu tinha acesso à educação, eu consegui comprar minha casa própria, o governo subsidiava luz, água. Então foi nesse período que eu acho que o Chávez injetou esse dinheiro no povo, né, e na qualidade de vida das pessoas, que foi essa situação, né, todo esse ideal que a América Latina nunca tinha vivido e a Venezuela viveu, né. E aí eu acho que a situação ela passa a mudar com os embargos econômicos que os Estados Unidos começa a fazer em cima da Venezuela, e isso de fato aconteceu, né? E quando o Chávez morre em 2013, entra o Maduro, que era um cara que por mais que é um cara, né, que por mais que ele tente manter os ideais chavistas, ele é uma outra figura, ele é uma figura completamente diferente do Chávez. Então, eu acho que isso teve um impacto muito grande, somado a queda do preço do petróleo em 2014. E hoje tá péssimo também, né? Hoje tá cada vez menor, bateu o recorde de baixa de preço de petróleo. E, né, talvez nem se recupere, né, a outros patamares, porque eu gostaria que não recuperasse o preço do petróleo, né, por ser a indústria que polui o meio ambiente, que né, vai minar com o nosso futuro, mas talvez a Venezuela tenha perdido, né, a oportunidade de desenvolver outras indústrias, outras formas de fonte de renda que não o petróleo, para conseguir criar uma economia sustentável, né, para longo prazo, não depender das gigantescas jazidas deles, né? Eu acho que esse foi um grande ponto também, porque a partir do momento que a tua economia é totalmente baseada no preço do petróleo e o petróleo cai em 2014, fica todo mundo
né, todos esses subsídios que antes agradavam a população e mantinham uma população de baixa renda, essa população está na rua, né? Então, de fato, eu acho que teve esse lapso deles não terem investido em nada no que tange a agricultura e outros meios, né, de sustentar a economia. E aí, eu acho que tem um ponto muito forte, assim, que a partir do momento, então, que tudo isso começa a acontecer e a crise começa a se intensificar na Venezuela, as pessoas começam a sair do país, né? E aí, uma oposição ao governo, que antes, né, tinha a sua força, ela começa a ficar enfraquecida por uma não objetividade dessa oposição, somado a uma saída das pessoas em massa, somado a muitos fracassos, que aí isso também enfraquece a oposição. E aí eu acho que isso muda um pouco no cenário de 2019, quando Juan Guaidó se autoproclama, né, o presidente da Venezuela, e ele é apoiado por grandes nações. Então a gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. E aí eu acho que isso dá uma força para a oposição, né? E aí foi o que eu vi um pouco do ano passado, que eu estava lá exatamente quando isso aconteceu, de todo esse projeto Operação Liberdade, né? Que foram as grandes manifestações que aconteceram no ano passado na Venezuela, manifestações da população opositora ao governo, né? E que estão tentando, de alguma forma, tirar o governo atual. Então, acho que se eu posso trazer alguma visão, principalmente do que eu conversei com as pessoas lá, é isso. Foi quase uma guerra civil, né? Acho que a sensação era essa nessa época, 2019, né? De oposição forte do Guaidó, de apoio dos Estados Unidos, enfim. Pelo menos o que a gente via aqui nas notícias, assim, saindo toda hora, o que vai acontecer com a Venezuela, o que vai acontecer, no fim, o Maduro conseguiu ainda controlar, né, a escalada do Guaidó. Uhum. Vamos ver. Eu acho que teve muito uma ameaça militar dos Estados Unidos também, que ficava entre vamos entrar ou não. Eu, inclusive, num dos refúgios que eu trabalhei na fronteira, passaram, né, um grupo de militares desertores do exército venezuelano que estavam na fronteira, preparados para caso tivesse uma invasão americana, né, um apoio militar dos Estados Unidos para a retirada do Nicolás Maduro do poder. Eles estavam preparados para atacar ali a fronteira, para atacar o exército apoiador de Nicolás Maduro. Então, teve também uma separação do exército, que é o grande apoiador aí do governo atual, a favor de Nicolás Maduro, né, do Juan Guaidó. Então, eu acho que isso também foi um ponto muito emblemático no ano passado, em 2019, nessas manifestações. Como se não bastasse tudo isso, você decidiu depois ir para a Turquia, né, Lud? Você falou, tô sofrendo pouco aqui, Venezuela tá de boa, vamos para uma guerra. Vamos ver como que é uma guerra. Eu acho que eu queria entender diversas condições migratórias, assim. E na época eu fiz um amigo no Peru, um amigo libanês, que ele me disse, enquanto você não for para o Oriente Médio, você não vai entender de fato o que é uma migração, uma situação de refugiado, e eu acho que lá é o ideal para que você olhe para tudo isso. E aí foi quando eu decidi ir para a Turquia. E até aproveitando para entrar no assunto, para você falar a respeito disso, porque me parece aí um acúmulo de experiências que daí você cita, né, seu amigo. Vocês vão sempre sendo estimulados a conhecerem o pior do pior, né? Acredito daqui a pouco, ainda mais nessa situação que o mundo está vivendo de pandemia, o próximo desafio vai ser algo até pior do que isso, né? Se é que é possível. Eu acho que eu entendi que isso era uma coisa muito pessoal, assim, Paulo. Eu acho que eu tinha que experienciar, assim. Para mim, a experiência, ela faz muito... O conhecimento teórico, ele é, de fato, essencial, mas a experiência é o que te faz conectar com aquilo, assim. E por isso que eu me propus a ir para lá. E aí eu fui para a Turquia. A minha ideia era chegar até a fronteira com a Síria, né, para ver
quais seriam, qual poderia ser a minha atuação ali, lembrando que até então eu estava independente, eu não estava ligada a nenhuma organização. Mas assim, a Turquia